Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Legal Flow Podcast. Hoje a gente vai falar de um tema que, além de necessário, ele é urgente. Os excessos que a gente vem cometendo ao longo da nossa jornada com a digitalização, com a tecnologia, têm feito muita gente adoecer. E a gente vai trazer aqui a história de uma linda mulher que sempre foi ligada nos 200% em tudo que fazia e que sentiu essa necessidade porque o corpo falou, agora eu preciso dar uma pausa porque eu tô precisando encontrar o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. E com uma psicanalista maravilhosa, que também é do mundo corporativo, e para entender um pouco mais a equipe dela, ela falou: vou estudar sobre o comportamento humano para que eu possa é, gerir melhor a minha equipe. E com isso ela se apaixonou e agora ela já faz também atendimento. Bem-vinda, meninas. Bem-vindas. Obrigada. Bem-vindas, Karina e Cláudia. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada para vocês que estão em casa, que estão sempre nos assistindo. Esse é um tema muito urgente. Eu vou até dar alguns números aqui que nós trouxemos, porque em nosso país nós somos vice-campeões em afastamento por burnout. Vice-campeões, eu sei, Mundiais. quem sabe disso, né? 30% dos trabalhadores eles sofrem dessa doença. Com essa urgência, ele entra em vigor em maio, que nós falamos há pouco, uma norma regulamentadora, que é a número 1, que é a NR1. Falando, nós vamos abordar um pouco e falar sobre isso. Muitas pessoas em casa nem sabem do que se trata, né? Mas que obriga as empresas a incluírem a avaliação e gestão de risco psicossociais. Olha que interessante. Bom, vai ser um bate-papo, uma troca, mas para uma informação que acho que é geral para todos, né? E que é importante a gente trazer cada vez mais essa informação e esse conteúdo. Então, obrigada de novo por estarem aqui conosco hoje. E agora a gente vai ouvir um pouquinho da trajetória das meninas, começando aqui por ordem alfabética. Vamos lá, Clau, fala um pouquinho de você. Vamos lá. Obrigada, né, de novo pelo convite. É muito bom estar aqui e falar sobre isso, né, porque é algo que eu vivi, né, e que eu vivo, né, durante já algum tempo e que eu venho tratando, porque não é algo, inclusive, que você trata, né, tão rapidamente e que você continua tratando por muito tempo, eu não sei por quanto tempo mais, mas para que todos saibam, é um exercício diário, com pensamento, com fala, com percepção e com reflexão, né? Então, acho que isso é algo que eu levo todos os dias para minha vida. E aí, falando de mim, né? Sou a Cláudia, tenho 46 anos, sou mãe de 2 meninos, né? Um de 12, o Dudu, e o Davi de 5, casada com o Cristiano há 17 anos. Pretendo permanecer também por mais 17. Ou um 17 e pouco mais, 17. né? Sou a filha mais nova, né, de 3. Então, sou mimada, né, por mãe e por pai. Isso é uma coisa boa que eu sempre falo, que filho é o caçula, né, é uma coisa, assim, muito gostosa de ser, porque você é mimado pelos irmãos, é mimado pelos pais, é mimado pela família, muitas vezes até porque às vezes é o último filho, o último neto. Então, é muito bom. Minha trajetória profissional começou aos 14 anos de idade, então eu mesma optei por sair, né? Uma adolescente, queria ter as minhas coisas. E naquele tempo, talvez um pouco mais difícil, né? De conquistar, eu fui buscar. Então eu fazia um colégio técnico, podia naquela época fazer estágio, e procurei meu primeiro estágio. Então eu comecei um estágio numa instituição financeira, na Caixa. Depois tive mais 2 experiências e passei num concurso público. O sonho, né, de virar funcionária pública. Virei, fui, e em um ano privatizou, né? Tudo por água abaixo. Mas enfim, eu continuei vivendo meu propósito, né? Nessa mesma companhia. E lá permaneci por 27 anos. Casei, tive filhos, estudei, me formei, Que legal. né? Tenho 2 formações, fiz alguns outros cursos também de aprimoramento, pós-MBA, tudo dentro dessa companhia. Então, a minha trajetória, a minha construção, né, tanto profissional quanto pessoal, foi seguindo ali uma trajetória única numa companhia que me acompanhou também, eu digo, né? Então, isso é um Legal. pouquinho de mim. Muito bom. Obrigada, viu, Cláudia?
Bom, um prazer estar aqui. Já tive essa experiência É, deliciosa, né, de estar aqui com as Verdade. meninas do Ligo Flow. Eu sou a Karina. Eu também, tenho uma história parecida é, com a Cláudia. Eu tenho 47 anos, também sou casada, tenho 2 filhos, uma adolescente, um pré-adolescente. Também estou há 25 anos, né, a minha carreira no mundo corporativo, trabalhando em grandes empresas. E como a Lívia contou um pouquinho, a minha última paixão aí tem sido a psicanálise, né? A psicanálise foi algo que entrou na minha vida muito, porque eu queria entender como que funcionava, né, assim, os nossos comportamentos, né, até muito pensando, nossa, quando você vai gerir uma equipe, como que você faz para, né, engajar as pessoas? Eu comecei a perceber um pouco que as pessoas eram diferentes, né, que cada um eu tinha que dar um estímulo diferente, e isso fez com que eu buscasse na psicanálise o estudo. Estudei, fiz uma primeira formação, já estou na minha segunda pós-graduação, né? Agora até indo muito mais para psicanálise no lado da saúde, né? E isso me trouxe assim um ganho gigante, né, na minha liderança, na minha forma de entender as pessoas, no jeito, né, aquela clique que às vezes falta para a gente poder entender melhor como que a gente vai alcançar resultados, quem que é aquela pessoa, como que ela funciona, né, qual que é o momento que eu tenho que ser mais leve, qual que é o momento que eu tenho que puxar mais. E isso eu levei para o consultório, né, virou tanta paixão que hoje eu tenho um consultório, eu já faço atendimentos, então é uma coisa que eu acho que faz uma junção muito legal, que é você atendendo individual, né, e poder liderar uma equipe também que a gente acaba utilizando todas essas ferramentas ali no dia a dia. Então, esse é um pouquinho de mim. Muito bom. Obrigada. Obrigada pela apresentação. Bom, nós vamos começar, mas antes eu quero lembrar que o Flow, né, o Ligo Flow, é para gente. A gente foi criado para inspirar mulheres a encontrar o seu estado de flow, né, a encontrar o seu potencial e ser líder da tua própria vida. Não esqueçam, você que está em casa, de nos adicionar no YouTube, aperta o sininho, segue a gente, tanto no YouTube como no Instagram, que nós estamos gravando episódios agora semanais, sempre com temas diversos e bem interessante para todos. é isso aí. Vamos lá, Clau. Quando você olha para o início da sua carreira, né, a Clau lá de 14, depois do concurso, você sempre, eu te conheci, a gente trabalhou junto há muito tempo, e você sempre foi aceleradíssima, né? Eu lembro épocas que a gente tinha tanta coisa para fazer que a gente, tipo, botava a criança para dormir e estava ali no computador, trabalhando até a hora que Sim. o sono derrubasse, né? E aí eu queria saber assim, você sempre foi, desde o início, ligadaça, assim, querendo novos desafios, querendo quebrar regras que não faziam sentido? Me conte um pouco. Sim, sim. Minha mãe, inclusive, falava que eu era ligada no 420, né? Não no 220. Então, sempre fui, acho que desde criança. E em toda essa discussão, né, revisão de trajetória, de autoconhecimento, eu me recordo, assim, muito do meu início de carreira, né? E que traz, sim, essa questão de aceleração, de sempre estar ali muito à frente, muito preocupada com as coisas, em querer fazer as coisas corretamente, né? E não permitir que eu não entregasse o meu melhor, né? Então, isso traz um pouco dessa aceleração. Então, fazendo essa revisão de trajetória, o meu primeiro estágio foi na Caixa Econômica, aos 14 anos, e eu trabalhava naquele central de atendimento ao trabalhador, cuidando ali de FGTS de conta inativa. E estas contas, sistema antigo, eu não conseguia muito pesquisar, e eu ficava inconformada de não achar. Imagina aquela pessoa que era simples, precisava daquele dinheiro, chegava, não tinha, aí o outro falava assim, não tem nada. Aí aqui eu me palpitava, eu falava assim, meu Deus, e eu ficava tipo, mas, meu chefe, você tem que atender mais. Tudo bem, achei um jeito. O senhor não quer deixar aqui suas carteiras? Deixa comigo.
deixa aqui, num tempinho ali eu vou, eu olho e depois eu volto. Pegava um telefone de contato quentinho, eu marcava um dia e eu ficava ali, ou mais cedo, ou mais tarde, antes de ir pra escola. E eu ficava ali. E com o tempo, eu virei uma expert em contas inativas. Então, eu era aí que cuidava dos casos mais críticos. Meu chefe que acabava me dando, falou, Cláudia, esse aqui a gente não achou. Tenta achar esse caso aqui. E me dava aquela pilha de carteira de trabalho que as pessoas tinham e eu gostava daquilo. Então, eu fui me dedicando e cada vez mais eu, tipo, né, procurava. Consegui um segundo estágio, fui para esse estágio. Depois de um mês, esse meu gerente, né, que era o gerente geral da agência, me chamou e falou, Cláudia, olha, eu me dei aqui, né, o direito de cancelar o seu contrato um mês depois. Eu falei, por quê? Aí ele falou, porque eu queria te dar uma compensação pelo tempo que você ficou aqui. Então ele me deu um salário a mais, Ah, que legal. né? Eu agradeci, fui embora, fui para outro trabalho, feliz da vida, né? Fiz um outro estágio, que era um outro estágio, saí, depois trabalhei no escritório de contabilidade e a segunda história no escritório de contabilidade. Nessa história eu fiquei por 8 meses, 9 meses, um pouquinho antes de sair o resultado do concurso, né, da convocação. E eu entrei para ser atendente de telefone ali, uma recepcionista. Mas tocava pouco o telefone, porque era uma contabilidade de médico, então não ficava ali, era mais você processar as coisas, emitir a fatura ali no finalzinho do mês, mas aquilo me incomodava. Então eu ia ali no menino do RH, falava assim, você não tem alguma coisa para fazer? Tenho. Emite essas guias aqui de recolhimento de INSS. Ok. Aí ia para o outro do livro contábil. Eu não posso te ajudar? Como eu faço? Ia para um outro. Você vai fazer imposto de renda? Posso fazer? Porque, né, imposto de renda, inclusive, eu ganhei bastante dinheiro naquela época. Sempre incomodada Sempre e incomodada em fazer alguma coisa e não me sendo permitir. disruptiva É também. isso. E preocupada até com o cliente, né? No primeiro. Sim, Assim, como é que ele vai sim. embora Como que ele vai embora sem dinheiro? Sem ter a atendido, resposta, né? né? Sem ser atendido. É isso. E muitos, eu não lembro um percentual, Começou mas a assim, carreira de cliente já já no começo. desde o É primeiro. isso. Então eu me senti inconformado ali. E outros falavam assim, tudo bem. E era tão feliz, assim, era tão gostoso quando ele voltava, falava assim, achei sua conta. Aí ele, eu não acredito. E tinha um dinheirinho, né? O ruim era quando você achava e falava, você já sacou. Mas quando ele não tinha sacado, aquela compensação, sabe, do brilho, sabe, do sorriso, da ONPS, gratidão. Ó, o NPS, meu NPS era bom, hein? É isso. E aí, quando eu saí, né, que eu passei, eu fui lá dar notícia, eram 2 sócias desse escritório, fui dar notícia, e uma delas, que era super brava, quase ninguém falava com ela fez assim, não, mas como assim você vai? Não, não, isso é o futuro do escritório. Eu falei, eu? Tipo, ela falou assim, não vai, fica. Eu dobro o seu salário e pago sua faculdade de contabilidade. Aí eu falei, mas meu sonho não é ser, né, contadora. E eu tinha tido esse estágio nessa mesma empresa e o meu sonho era entrar. Eu falei para ela, não posso ficar, né? O meu sonho é estar lá. Eu quero seguir esse propósito. E eu saí, e depois de muito tempo eu fui refletir sobre essas histórias. Então essas histórias, eu não descobri isso, essas histórias, né? Eu não descobri isso naquele momento, eu descobri depois. Para falar, eu sempre dei o meu melhor, eu sempre fui uma pessoa inquieta, eu sempre fui uma pessoa inconformada. Então, sou eu, né? Acho que é característica. Legal. É isso, sempre querer dar o meu melhor, né? Isso é tão Muito importante, bom. né? Quando a gente dá o nosso melhor, a gente deita no travesseiro e fala assim, Eu fiz o que eu Ufa! tinha que fazer. Fiz o que eu tinha que fazer. Mesmo que não tenha feito o que o outro esperava, mas você fez o que te cabia naquele momento, né? É Tudo que eu isso. podia fazer, eu tenho certeza que eu fiz, eu deitei, o meu travesseiro tá ali, ó, dormindo, tranquilo. É isso. E acho que isso eu carreguei, né? Durante Sim, toda a minha sim. trajetória, inclusive por isso que eu fiquei por tanto tempo numa companhia que já não era uma companhia pública, É. Sim, né? claro. Então eu Com construí certeza. sempre com muita Construiu essa dedicação, trajetória. sempre com muito esforço. E do que você falou, assim, eu acho que o bem legal é que quando a gente está num lugar e que a gente é incomodado e quer aprender, no escritório, por exemplo, né? Você teve a proposta de que pagasse sua faculdade, que não era uma coisa comum. Uhum. Por quê? Pelo seu incômodo. Eu vou ali no contador, eu vou lá no RH, eu não quero ficar limitado à minha função. É isso. E quando a gente é desta forma, a gente aprende o tempo inteiro. E aí não tem aquela sensação, fiquei 27, mas fiz a mesma coisa. Jamais, porque eu estou o tempo Jamais. inteiro aprendendo. Renovando, né? Renovando e buscando, né? É.
E você, Cá, conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. A minha trajetória, eu comecei também aos 16 anos, né, a trabalhar, também muito invocada, assim, implicada, né, em querer sair um pouco daquela coisa, né, meu pai falava, eu não tenho dinheiro para você sair, não sei o quê, então eu fui trabalhar desde muito cedo, trabalhei de recepcionista, eu trabalhei de professora, né, que eu acho que eu tenho um pouco disso, né, na minha carreira, que lá no comecinho, na minha época ainda tinha magistério, então eu fiz magistério, então eu dei aula. Hoje, às vezes eu faço uma reflexão, né? Eu falo, nossa, eu tinha assim umas 20 crianças, eu tinha uns 17 anos de idade, eu falo, meu Deus, né? Quanta responsabilidade. Então, desde muito cedo, com muita responsabilidade. E depois, para pagar a faculdade, eu fui trabalhar em call center, né? E ali foi aonde eu puxei esse fio que eu nunca imaginei que aconteceria na minha vida, né? Então, de uma coisa que eu pensava muito assim, eu vou ser professora, eu vou dar aula, eu vou alfabetizar, essa, né, tá dentro de mim, a minha vontade, eu acabei indo para um lugar aonde assim, me tirou um véu, me mostrou um mundo muito diferente. E aí eu fui estudar, né? Fui buscar novas pós-graduações e tudo para poder fazer essa construção. E de lá estou até hoje aí, 25 anos já, né? Trabalhando em empresas e fazendo essa trajetória. Muito bom. Cláudia, quando que você percebeu que algo não ia bem e que como que o corpo e a mente conversou com você um pouco sobre isso? Entrando um pouquinho nesse assunto agora, Já, né? de falar do corpo, da mente, do equilíbrio, como que a Olha, mulher lida com isso, mas eu queria que você dividisse um pouco com a gente quando que você percebeu isso na tua vida. eu sempre fui agitada, né, de uma certa forma, então a agitação traz um pouco de estresse. Então você é uma pessoa que tá sempre ali muito, né, numa rotina mais atarefada, Uhum. talvez seja isso. Mas há uns 3 anos, mais ou menos, eu senti que aquele período de férias que seriam, né, para descansar, quando eu voltei estressada. Então, uma semana depois que eu tinha voltado, ao invés de eu estar tranquila, de eu estar, tipo, bem, não. Eu estava cansada, eu estava estressada, com uma rotina que eu conhecia, né? Com uma cultura, com processos, com tudo que ali eu já tinha vivenciado muitas vezes, né? Então a gente sabe que as coisas às vezes não acontecem no nosso tempo, que a empresa é grande, ela demora para acontecer. Então, às vezes você volta de férias do mesmo jeito que você deixou. Ai, não andou, chefe. Tudo bem, vamos seguir. Mas eu senti que naquele ano foi diferente, né? E aquilo começou a trazer reflexos físicos. Então, noites, às vezes, de insônia, que eu nunca tive, né? Então, não consegui desligar mesmo, para falar assim, e a cabeça rodando, rodando, de tudo que eu tinha que fazer, tudo que eu devia, de uma certa forma, aquela sensação de dever não cumprido. Então, isso é muito ruim, aquilo vai te trazendo cada vez mais aquela angústia. Então, eu comecei a sentir que eu estava muito angustiada. E eu comecei a endurecer muito mais nas minhas relações. Então, aquele nível de estresse, ele começou a ficar um pouco mais visível, inclusive com pares, com minha líder, né? Com o time menos, porque por ser uma líder você acaba de qualquer forma Protegendo um pouco, segurando, né? protegendo, mas acho que para os lados e para cima eu estava bem mais estressada. E aí, o segundo ano, de novo, tirei férias, 30 dias quase de férias, voltei uma semana, parecia que eu não tinha tido nada. E era menos de uma semana, porque foi no carnaval. E eu me lembro que numa segunda-feira tiveram algumas situações ali que foram não tão boas, mas do trabalho. E quando eu cheguei na minha casa, eu recebi uma ligação que acabou finalizando esse dia não tão saudável. E eu comecei a chorar e fiquei chorando por 3 dias consecutivos, né? E aí foi quando eu entendi que alguma coisa não estava bem, Uhum. né? Uma coisa é você estressar, sair daquela reunião, ir lá compartilhar com o outro, fica mais. Mas não passar aquilo pro físico, né? Então eu nunca tinha sentido aquilo. Eu tinha o estresse, a sobrecarga, as insônias, mas não aquela angústia, né? De não querer levantar, de não querer ir trabalhar,
De dia que era presencial, eu falava, eu não vou. De ter que fechar a câmera, porque algo que alguém falava fazia com que as lágrimas escorressem. Então, eu falei, não tá legal. Alguma coisa mudou, né? E aí foi onde eu procurei, né, ajuda psicológica, ajuda médica, né? E ela falou, você tem, né, alguma coisa aqui que a gente vai ter que investigar. Então, você está num processo de ansiedade e de depressão que ele oscila muito. Pode ser relacionado ao trabalho, pode ser relacionado à sua vida, pode ser as duas coisas, mas a gente vai ter que investigar, né? E aí foi onde eu comecei o tratamento, comecei um tratamento com remédio, comecei um tratamento com psicólogos. Coloquei algumas coisas na minha vida que são importantes também. Então, uma rotina de hobbies, uma rotina de exercícios físicos, né? Que é super importante. Tentei colocar a rotina da meditação, mas não fui feliz. Eu ainda tenho É essa dificuldade. Super te entendo. difícil, é muito difícil. Ah, Mas foi isso. E o meu, assim, o problema é que eu não dei atenção ao meu mental, né? Ele teve que extrapolar pro físico. E só quando ele extrapolou pro físico é que realmente eu Os sinais que você tive. teve, você Eu falava, não, não. tá tudo bem. É Até o estresse. momento que explodiu. É isso. A gente vai normalizando, né? Normalizando. E Acha aí que é quando uma a minha fase, médica né? Que falou, sua mente não aguenta mais. Então, quando a mente não aguenta mais, ela vai te jogar pro físico. E se você não cuidar, não tem o que fazer, você Entendi. tem que É. cuidar. A mente Entendi. já faz isso com a gente o tempo inteiro, É. né? Ela já joga pro físico o tempo todo. Quando tem um Uhum. esgotamento, então, aí transborda, né? Transborda. eu passei alguns períodos assim que eu falei, vai acontecer algo ruim aqui, né? Tipo, um dia eu cheguei em casa também, assim, chorei. Falei, sabe, cheguei e quando eu entrei, pisei dentro da minha casa, que eu acho que era seguro ali naquele momento. Uhum. Nossa, olhei para meu marido e comecei a chorar. Aí meu enteado veio e falou, me abraçou, falou, tia Lívia, não fica assim. O que que eu posso fazer para você não ficar assim? Aí eu chorei, abracei, chorei, chorei. Mas foi episódios, assim, foi um episódio, né? Espaçados. Também tive alguns casos que eu falei assim, ai, não quero trabalhar hoje. O que que eu faço? Mas aí, como a gente tem essa coisa da casca durona, tipo, Sim. veste a capa de Mulher Maravilha e Super-herói. vai. Isso aí. Então, não cheguei a esse limite e acho que também durante. São tantos anos, né? São muitos anos e a Sim. gente passa por mudanças, culturas diferentes, porque eu mudei para muitos lugares. E isso vai fazendo com que você melhore a sua. Eu amadureci muito, eu me conheci mais com essas mudanças, principalmente a última antes de São Paulo, que eu fiquei muito sozinha. E aí era eu comigo mesmo, e aquilo fez com que eu me aproximasse muito à igreja. Aquilo ali, para mim, foi talvez o bálsamo, né? Que me Uhum. fez equilibrar. O espiritual. Que aí eu falei assim, eu tava lá toda terça-feira na missa de cura, e eu tava ali, eu chorava, eu extravasava, e eu ficava bem. Uhum. Ali para mim era o meu bálsamo, assim. E isso me ajudou muito. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Sim. Entre o corpo realmente, a cabeça E além do equilíbrio, né, a gente tem que buscar válvulas de escape, é, né? Você Bom. buscou, Isso. né, a igreja, você falou, vou buscar o o hobby. exercício, vou ter um hobby, né? Sim. Eu vivi uma fase, assim, da minha carreira em que é legal contar, né, que a Karina depois ela vai Compilar tudo compilar isso. tudo isso para nós, né? Mas eu vivi uma época que eu tive um chefe que eu tinha muito medo dele, muito medo. E aquilo me deixou assim apavorada. Eu lembro que eu ia para casa, eu saía de São Paulo e até Campinas, assim, eu ia chorando, eu ia nervosa. E o medo que eu tinha, gente, era um medo de ser demitida. Karina lembra disso. O tempo todo eu tinha esse medo. Hoje eu olho para isso e pensava, meu Deus, Que por que quê? que eu é isso, assim, porque Uhum. eu tenho um valor tão grande do que eu sou, do que eu construí, e eu já tinha esse valor, por que que eu não enxergava isso, eu acho né? que a gente se confunde A gente se em confunde, algum a gente momento ali com o coloca trabalho e acha que isso é coisa na... prioridade. O medo de sair, o medo de não servir mais, talvez, Só que você, nesse né? momento em que a gente fala, eu preciso buscar o equilíbrio, tá?
a gente não está preso em conseguir chegar nesse equilíbrio. A gente está tão preso no problema e naquilo que Que a gente não para consegue você é o resolver, né? final e incomoda, que você não tem condições de resolver sozinha. É. Então, quando a gente busca essa válvula, é onde você, né? Eu busquei o esporte, né? Eu sou atleta há anos e realmente isso é até hoje uma válvula de escape para mim. Tem dias que eu tô tão estressada que eu vou para academia 9 horas da noite. Ela fala, você é louca. Eu falei, não, É o que te faz bem, né? é o que me faz bem, assim, me dá prazer. O dia que eu não vou, eu enlouqueço. É o que esvazia, né? É isso. Você sabe que você trouxe ali umas estatísticas, né? E dentro da estatística desse aumento, né, que o Brasil tem, né, nos afastamentos, inclusive por saúde mental, as mulheres é o grande percentual disso, É não são verdade, os homens, né? Porque a gente tem, além de tudo, além da gente já ter a questão do trabalho, a gente tem quase que uma tripla jornada, né? Porque a nossa cabeça está assim, a gente está ali no trabalho, mas a gente está pensando no filho, e aí o judô tem que comprar a faixa, o balé no final de semana, e aí a casa, você vai e aí tipo, que vai jantar, o que jantar, vai. e né, a roupa que eu não passei, enfim. São muitas coisas, então eu acho assim, o burnout ele é caracterizado por um esgotamento em relação ao trabalho, né? E lá nos estudos que a gente tem, eu vivo falando para os professores, mas olha, eu acho que um dia a gente vai mudar esse conceito, é verdade. porque não é só o trabalho, lógico, eu acho que sim, Eu acho que ele é o maior fator. fator, mas Mas tem de uma certa aqueles, forma, você tem né? o restante Porque das você coisas. vai vendo assim, nossa, eu já estou muito estressada aqui no meu trabalho. Eu já estou extrapolando os meus limites aqui. Se ainda assim você tiver alguns componentes fora, né? Uhum. Que inclusive, quando tem pessoas que têm aquela crise, que acontece um apagão, né? Alguma coisa assim, muitas vezes tem a ver com o fator de um estresse que ela viveu no trabalho, mas com alguma notícia muito impactante da vida pessoal. E é Gerou quando trauma. a gente não aguenta e né, o cérebro Desconecta. apaga mesmo, né? Desconecta. Então é muito importante a gente pensar nisso, né? Que nós mulheres aqui ainda temos que ter um cuidado adicional, né? Sim, É concordo. verdade. Porque a gente quer fazer tudo, né? Uhum. E Isso. durante muito tempo era bonito, né? Ai, mulher. Hoje em dia eu fico pensando, né? Romantizava Né, isso. romantizava e os homens falam assim: eu não sou mulher, faço uma coisa de cada vez. Isso. E a gente não, mas eu Isso. sou demais, eu faço Isso. tudo. Uhum. E hoje eu falo, às vezes meu marido fala alguma coisa e fala assim, eu não tô conseguindo ouvir o que você tá falando porque eu tô Concentrada. concentrada Outra fazendo. coisa aqui. Mas você não é mulher, você não consegue. Ele ainda. Não. Aí eu falo, não consigo mais. Ou não Não, quero mais. Não Ou não quer, que quero. eu falo pra ele, não consigo mais, mas na verdade é isso. Eu não quero e É. não vou fazer mais. Aham. Eu estou fazendo isso aqui. Sim. A hora que eu puder, eu olho aqui e a gente faz isso. Então hoje eu me permito colocar limites, entender, fazer o que eu quero e até onde eu quero, Uhum. entendeu? Que acho que isso é o importante também, né? Você respeitar o limite, o seu limite. Então, não ultrapassa. Eu ultrapassei o meu por várias vezes. Eu não tive esta crise, eu já tive outras crises em vários outros momentos. Mas que eu sempre achava que era o estresse, eu achava que era a ausência do meu filho, por exemplo, quando ele era novinho, porque eu trabalhava longe, né? Deixava ele com a minha mãe, então eu chegava de noite, deixava dormindo, e quando eu pegava, eu tava dormindo, né? Porque você trabalha 14, 16 horas, então você sai às 7, mas você chega às 9, 10 horas da noite, né? Atravessar São Paulo não é fácil. Então, Sim. eu me culpava por não ser uma boa mãe, né? Não ser uma boa mãe, não vi meu filho andar. Eu não sei qual foi a primeira palavra que ele falou. Eu não vejo o que ele tá aprendendo na escola, porque eu não conseguia chegar em casa para pegar livro, caderno. Tá Nem em exausta, né? escola, Tá nem em exausta. reunião de escola eu ia. Eu pedia desculpa, mas falava, olha, eu trabalho na Zona Sul, moro na Zona Norte. Eu não posso. Quem disse que eu não posso? Eu acho que também no começo, né, quando você teve o Dudu, que é o mais velho,
a gente não tinha esse apoio também das empresas. Hoje as Não, empresas, você falar para o seu não. gestor, Sim. para o seu diretor, eu vou na A reunião gente da escola evoluiu do meu filho, muito. as pessoas respeitam, Sim, As empresas né? evoluíram muito nisso sim, também. A sim, gente tem que enxergar. sim. Até Ele A gente tinha passou por vergonha de isso. pedir. Até por No a Vergonha passado a gente gente ter tinha mais vergonha de lideranças pedir. femininas também, né? A gente foi também, o ocupando um entendimento da espaço maternidade, e aí, isso. né, a E gente eu vai mudando. mesma falo que eu me tornei uma outra líder depois que eu virei mãe, gente. Sim, É. com Verdade. certeza. Entendeu? Eu, quando até falar é feio, né? Mas às vezes chegava, né, uma colaboradora e falava assim, ai, vou levar meu filho no médico. Aí eu pensava, de novo? Mas não tem pai essa criança? Só a Aham. mãe que leva? Depois que eu fui mãe, o entendimento é outro. Eu quero estar com meu filho. Sim. Eu quero levar o meu filho no médico. Não é uma questão se meu marido pode ou não pode. Tem mães que não ligam, que o pai leva. Ah, e tem mães que vão junto com o pai, E tem porque mães que... querem E eu dois ia, juntos. o meu marido ia, nós Né? íamos. A É gente isso. marcava 8 horas da manhã antes de chegar, tá tudo bem, né? Minha mãe ia comigo, voltava de Uber, eu ia pro resto do caminho, minha mãe voltava, íamos todos e levávamos, né? Tudo. Então, meu marido estava ali, eu estava ali. Tudo bem, escolhemos um horário alternativo, mas também não tem nenhum problema. Mas os dois queriam estar, É isso. entendeu? Legal. E eu não perguntava pra ela, olha, seu marido vai também? Não, mas vinha o julgamento, Uhum. né? Então, acho que essa evolução, a maternidade, a Sim. evolução que a gente teve também, né? De Nós evoluímos aprendizado, como de líder, conhecimento inclusive, como né? Com líder, eu acho que certeza. Sobre trouxe isso. né, uma riqueza, né, de liderança muito grande. Sim. Ô, Ká, e quando a gente olha assim, as gerações anteriores e essa, né, no trabalho, você que é líder há muito tempo, né, já passou por gerações diferentes, você vê uma diferença das pessoas com essa coisa de dar conta de tudo? Você vê a galera mais jovem entrando de uma outra forma no mercado? Sim, eu acho que, e assim, eu acho que dentro da minha liderança eu tenho algumas pessoas jovens e já dá para avaliar um pouco disso, mas acredito até que olhando para os nossos filhos, a gente vai percebendo cada vez mais esse movimento. Que é um movimento aonde essa cultura do workaholic não é mais valorizada, né? E não significa que eles não vão ser intensos, né? Significa que a intensidade que eles vão depositar em algo, ela tá muito mais conectada com o propósito, né? Ou seja, eu vou trabalhar naquilo que faz sentido para mim, que tem a ver com o que eu, né, com os meus valores, com os meus princípios, com aquilo que eu quero fazer. Então, eles são muito direcionados para isso, né? E até acho que dentro de todo esse cenário, né, que eles vão construindo, eles vão optando por ter mais flexibilidade. Então, por exemplo, né, as empresas que trabalham home office são muito mais bem vistas. Eles não veem, é igual hoje a gente, né? A gente vê que as empresas estão voltando. Né? Aí se a gente parar para pensar, você fala assim, nossa, mas sei lá, fiquei 4, 5 anos depois da pandemia trabalhando em casa e entregando os resultados. Tá lá, o resultado tá lá. Aí a gente tem que voltar, é óbvio, mas a gente para pensar, ué, mas por que que eu preciso voltar? Se Uhum. eu tenho muito mais qualidade de vida e eu entrego o mesmo resultado, não, tudo bem, precisa ter relação, precisa estar próximo, faz sentido, uma vez, duas na semana. Mas eles se questionam, né? Então eu acho que os questionamentos, é igual quando, por isso que eu gosto muito de comparar com filho, né? Porque filho, quando eles vão falando com a gente, várias vezes você pensa, putz, mas é verdade, por que que eu não pensei nisso, né? Eles têm uns gatilhos assim que faz a gente pensar. E eu acho que essa geração nova tem muito isso, né? Eles vão fazer a gente se movimentar, né, para uma estrutura muito mais colaborativa, né, do que uma estrutura, né, onde tem uma Hierárquica. liderança hierárquica que manda e o outro faz, enfim. Uhum. Eu acho que a gente vai sofrer uma revolução muito importante nesse sentido, E eu né? estava vendo uma matéria da SXSW, né, que aconteceu agora há pouco, e eles falaram muito dessa questão de socialização, da importância das relações, Sim. né? Sim. Como é que eu saio um pouco desse ambiente tão virtual Uhum. e também participo do ambiente físico? Porque eles colocaram que os americanos, mais de 50% dos americanos acima de 18 anos,
eles não tiveram nenhuma convivência, assim, tipo um convite para sair com uma pessoa. Que eles não conviveram no mundo físico, que Sim. as relações foram todas no mundo virtual. Sim. Tipo, eu te convido para sair no mundo virtual, mas eu não tenho coragem de chamar você Uhum. para sair no mundo físico, talvez por uma questão de o que que ela vai pensar de mim, né? O que que ela me Uhum. vendo vai ver de defeito que no virtual não veja? É. Não sei. Sim, sim. Porque eu acho que muito disso é um pouco da insegurança que a gente vai guardando, que é ruim, porque eu concordo com você. O ambiente híbrido é bem legal, porque traz essa questão de vou levar meu filho na escola hoje, né? Consigo, Sim. na hora do almoço, ir buscar. Mas o presencial também é Mas o importante. presencial, para que você consiga lidar com pessoas diferentes de Claro. você Eu acho e essencial. crescer, Sim, é isso fundamental. mesmo. Eu já sou a pessoa que gosta do presencial, ela Nós sabe. sabemos. Não, nós Eu, sabemos. para mim, todo mundo pode voltar, mas eu tenho uma teoria para isso. Para mim, as pessoas, quando se conectam o tempo todo, ela não só aumenta a tua relação, como ela também aumenta o teu aprendizado. Eu aprendi muito, com muita gente estando ali Sim. junto Sim. no dia a dia, que eu não aprendi na época da pandemia, tocando todos os problemas que eu tinha. Claro. Então, para mim, a relação pessoal, ela é algo assim indispensável. Quando a gente recebeu em 2021, eu até estava em outra empresa da que eu estou hoje, né? De que nós íamos voltar e precisava de uma lista de quem queria ir primeiro. Eu fui a primeira, eu falei, eu quero. Eu também fui. Assim, participei eu do piloto. preciso da convivência de novo. Isso era essencial para minha mente. Pra minha Eu mente. acho que os extremos são muito ruins, né? Então, É. esse extremo que a gente viveu na pandemia, ele trouxe diversos danos, né? Principalmente Sim. mentais. Muitas pessoas ficaram adoecidas, né? Nesse período. Crianças, né? Tiveram uma limitação na parte do aprendizado escolar. Então, de fato, acho que os extremos é sempre muito ruim, né? Os meios do caminho, assim, essa coisa híbrida e tal, eu acho que é o que chama mais atenção. O que eu acho que é muito questionável, né, são as perdas, né? Então, por exemplo, você pega um jovem, ele vai muito se questionar assim, cara, será que eu preciso andar mesmo? Vou andar 3 horas para ir para um trabalho, né? Que é um pouco o que a Cláudia estava isso. falando. Eu saio da Zona Norte, vou para a Zona Sul e tal. Quanto que essas questões vão sendo mexidas, né? E a gente vai não normalizando mais tanto Sim. esses fatores, né? Entendo. Cláudia, para você, né? Você dividiu um pouco com a gente o que você viveu, né? E acredito que foi uma relação para você de autoconhecimento muito grande. Sim. O que, em partes, é muito bom, né? Muito Sim. bom a gente se autoconhecer verdadeiramente, né? Você vê que a gente corre tanto que a gente não para nem para se autoconhecer e entender assim, eu gosto disso, eu não Se gosto. respeitar, né? Respeitar, dizer não, né? Apesar de eu ser uma pessoa muito acelerada, eu digo não para várias coisas que eu falo, não, isso eu não quero. Esse é o meu momento Uhum. que é meu, que eu quero estar aqui na minha casa, não fazendo sim. nada, porque eu gosto da minha casa. Eu amo estar na minha casa. Então, acho que essas coisas são importantes para a gente. Mas eu queria que você dividisse um pouco aqui conosco, né? O que você tirou disso para você, assim, para poder contar para as mulheres que estão em casa, né? O que você aprendeu e o que você faria diferente? Porque eu tenho certeza que assim como a gente, né, falando desse tema que é bem bacana, o que a gente está juntando aqui, né? O que você diria para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento? Primeiro que você é mais importante do que tudo, né? Então, a gente olhar pra gente, em primeiro lugar, é essencial, né? Então, não é o trabalho, e por muitos anos na minha vida, eu priorizei o trabalho, né? E ele não é prioridade, ele é meio, né? O trabalho é meio para você viver. Isso é muito mais do que o trabalho, né? Se você não estiver bem, você não tá bem no trabalho, você não tá bem com seu filho, você não tá bem com seu marido, você não tá bem com seus amigos, né? Então, acho que isso é importante, a gente fazer com que o trabalho seja algo gostoso, prazeroso, mas que não seja o mais importante. Uhum. Primeira coisa.
É nosso meio. Até porque eu não vou morrer trabalhando, né? Eu vou viver depois que eu trabalhar, né? Então, acho que a primeira coisa é olhar para você. Você ser a pessoa mais importante de tudo, né? Então, o que você gosta, o que você quer, aonde você quer estar, com quem você quer estar. E se permitir fazer isso, sem se autocriticar, sem se importar tanto com as opiniões, porque, não dá para dizer eu não me importo. Claro que a gente se importa. Tivemos sociedade, né? A gente vive em sociedade, então não dá para achar que a gente não vai se importar nunca. Vai. Mas eu acho que tem que ter limite dessa importância, né? Do que os outros acham, do que os outros vão falar, do que os, né? Primeira coisa que eu aprendi a fazer é refletir sobre as coisas que eu vivo, sobre as coisas que eu ouço. Então, assim, isso me define. O que ele está falando de mim é o que eu acho de mim. Em primeiro lugar, essa, essa pessoa sou eu. Ao autoconhecimento de novo. Tipo assim, se não Isso aí. sou eu, não me serve. É a opinião dele, né? É a Não é o opinião que você é. dele. É isso. Então, é sobre ele, não é sobre mim. Isso é uma coisa assim que eu demorei muito, mas eu aprendi que as coisas que os outros te falam muitas vezes não é sobre você, é sobre ele, é Uhum. reflexo dele. Então deixa pra ele, né? E se no trabalho, por exemplo, voltando pro ambiente do trabalho, você recebe um feedback, você tá ali com alguma coisa, reflita. De verdade, falta algo? Faltou algo? Porque a gente também tem a nossa, né? O nosso senso, né, crítico, bom senso. Poxa, faltou? Faltou. Então avalia o que faltou e trabalha naquilo. Mas não em tudo. Porque as pessoas adoram, tipo, não faltou isso. Será? Será que a gente tem tanto problema assim, como as pessoas, né? Tudo tem um Tudo peso é do um mesmo, problema, tudo é tudo muito pesado. muito pesado, É, né? E muita coisa é ego, gente. é. Uhum. O ego é. Ego. O ego infla. O ego gera problema, né? Então a gente precisa ter sabedoria para entender o que é de fato um problema, o que tem que ter uma atenção, o que você tem que dar atenção, né? Então, não dá atenção para tudo. Porque muitos problemas, inclusive, principalmente quando são de ego, eles se resolvem sozinhos, sem ninguém fazer nada, né? Então, a reflexão também desse tempo me trouxe isso. Calma, calma, né? Reflete. Olha o que é importante, olha o que não é. Olha que luta que você vai comprar, entendeu? Muito bom. E se caiu Quais um são as pratinho, batalhas? caiu o pratinho, Caiu. beleza, mas segurei 10. Segurei Caiu um, 10, tá tudo caiu bem. tá Tá tudo bem, ótimo, né? É isso aí. né? E se permitir errar, né? Porque é importante. Quando a gente tem esse senso de que você tem que fazer tudo, que você tem que dar conta de tudo, a gente se cobra muito, né? Então a gente quer sempre acertar, quer que as coisas deem certo o tempo inteiro e não vai dar, né? Somos humanos, a gente erra também, né? E o erro é importante para a gente aprender, né? Então quando você aprende com que você errou, ele também faz parte da sua vida, do seu amadurecimento, do seu aprendizado. Quem não erra não sabe como fazer de novo. São com os erros que a gente amadurece, Não é né? verdade? Que a gente aprende e faz melhor da outra vez, né? Exatamente. Sim. Então, acho que eu aprendi muita coisa, assim. Acho que o autoconhecimento desse momento que eu vivi é o que eu mais trago de riqueza, Tá. né? E de aprendizado desse tempo. Bom, Eu acho que a questão da comparação que você falou, assim, muitas vezes, né? Por exemplo, a gente tem uma avaliação, normalmente nas empresas, e que as pessoas, às vezes, não escutam a sua avaliação, mas querem saber se o outro teve avaliação melhor ou pior Ou do que pior. a dela. é a comparação, né? Então, É. qual sentido tem eu querer olhar o outro que não faz parte de ação Sim. nenhuma minha, não está na minha mão? O que é que eu posso melhorar? Sim. Como eu posso ser melhor para o próximo ano? É E isso. chegar, que é o que você falou também, que eu acho que é muito importante. Qual é o meu propósito, que é onde eu quero chegar, e eu me permitir a ele. É isso. Porque senão a gente vai querendo fazer tudo e se distanciando do propósito, que é o caminho É. que vai te fazer bem, E feliz. essa questão da comparação, né? Óbvio, a gente está ali no ambiente profissional, existe em alguns momentos, mas você não precisa saber o que ele teve de avaliação, né? Se você tem naquele profissional uma admiração, se ele te inspira em alguma coisa, você já sabe
o que de bom dele você pode tirar. Uhum, sim, Uhum. com certeza. Então, assim, pra que que você quer saber o que o É. chefe falou dele? Se tem algo que você se espelha, que você se inspira, segue. Se tem algo aqui que eu não gosto, que me inspire, que eu não quero ter, que eu falo assim, uma inspiração não tão boa, né? Negativa? Uma negativa, eu falo, esse é um exemplo do que eu não quero ser. Nossa, eu Esse falei é o isso esses exemplo do que eu dias. quero ser. É. Eu acho que essa é uma boa reflexão, né? A gente traz isso ao longo da nossa carreira, né? Pena que quando a gente é mais nova, a gente é tão imatura, né? Eu queria estar hoje como eu estou, mais nova, Mas não. para que eu pudesse também acertar, porque eu errei muito, eu acertei algumas vezes, né? Mas eu fui injusta muitas vezes, Sim. sabe? Em não pensar nos outros, em querer só para mim, ser competitiva. Hoje eu vejo as pessoas competindo, gente, eu dou risada por dentro, porque eu falo, eu não sou mais assim. Ainda bem, né? Eu acho que eu aprendi tanto ao longo da vida Sim. com os meus tropeços, né? Que eu digo, olha como é tão importante você buscar equilíbrio. Ah, eu tenho equilíbrio o tempo todo, óbvio que não. Surto várias vezes, mas eu sei o que eu quero para mim. Uhum. Eu sei o meu propósito. Meu propósito está certo, está definido. Então, os meus caminhos traçados agora são outros, entendeu? Sim. Agora, a Cláudia falou uma coisa que eu acho que é muito importante, que é assim, para a gente ter saúde mental, a gente tem que fazer uma desconstrução, né, de alguns pensamentos, de alguns modelos, né, que foram os modelos aprendidos e que a gente, né, vem aí de uma industrialização, né, que a gente foi vivendo. Você falou uma coisa muito importante, que é assim, você não é o seu trabalho. Você não é essa empresa. A gente não pode colocar o nosso valor pessoal, que é o que é mais importante que a gente tem, né? Então você falou, o mais importante é você, então. O seu valor pessoal não está no seu trabalho. Apesar de a função profissional nos trazer um lugar, né? Então a gente não pode ignorar isso. Obviamente tem um lugar, você tem um lugar, então você é uma executiva de uma grande empresa. Poxa, tem um orgulho, tem um monte de Sim. coisas ali, tem alguns valores, claro, mas o seu valor pessoal não pode estar no seu trabalho. Você tem que buscar os seus valores pessoais. Então, olha, o meu valor pessoal cada um vai ter um, né? Mas assim, estar aqui, são os meus filhos, é esse momento aqui que eu vivo todos os dias com eles. Isso sim, para mim, é inegociável, é importante, né? Então, acho que essa é a maior desconstrução que a gente tem que fazer, porque se a gente fica presa no modelo do trabalho, sou eu, esse trabalho sou o sou trabalho. eu sou o trabalho, esse trabalho não vive sem mim, não sei o quê. Na hora que esse trabalho vira para você e te fala tchau, te desmorona o mundo, é como se, né, já vai tirar um eixo, com certeza, né, dar um desequilíbrio, mas não pode te derrubar a ponto de você, né, ficar insano, Sim. enlouquecido e te trazer consequências físicas, até como você contou aqui pra gente, né? Então, Ô, Ká, e falando um pouco disso, que dica você dá de autocuidado para que as pessoas consigam ter esse equilíbrio melhor, ter os seus valores, mas sem abrir mão também da carreira? sim, Porque, né, dá prazer quando você faz o que você gosta, você tem claro. você gosta de ir pro seu trabalho, você tem as pessoas que estão ali, que fazem, né, a gente passa tanto tempo ali, que são nossos amigos reais, né, a gente Sim. tem pessoas que a gente leva para a vida. Então, que dica de autocuidado, assim, você acha essencial para que a gente consiga manter o trabalho, mas ter esse equilíbrio também da vida como um todo? Sim. Fica aí que a última dica é a mais importante. Então, sabe igual aqueles, né, que a gente fala, fique que a última é a mais importante. Boa! Porque a Cláudia falou umas que eu acho que são básicas, né? Então, assim, eu, por exemplo, todo mundo me conhece, sabe que eu odeio exercício físico, mas eu faço. Porque eu já entendi que ele é higiênico.
né? Então, assim, exercício físico, uma boa alimentação, né? Porque a gente também não pode ignorar isso, né? Uma alimentação onde eu descasco mais do que desembalo Uhum. também também traz saúde mental, Sim. gente. Isso daí já está mais do que comprovado, né? Mas eu diria que pausas, né? Então a gente ter pausas durante o dia, pausas, né? Se não é durante o dia, se eu não consigo fazer, mas assim, escolher os momentos que eu vou pausar, botar limites. Então, olha, eu inicio aqui, eu termino aqui. Né? Ah, um dia ou outro eu vou extrapolar, tudo bem, gente, não tem problema um dia ou outro, mas não pode ser uma frequência, né? É, Então, colocar limites, e aí a última dica que eu acho que é super importante, gente, é assim, é a cultura da priorização. Você tem que saber priorizar. Então, o que que eu vou priorizar? Porque assim, a gente tem que esquecer que, eu dou conta de tudo, eu vou fazer tudo, porque não, você não dá conta. Dar conta de tudo tem consequências. Cláudia contou pra gente, tem consequências, né? Então, ela, com certeza, ela falou: sou ótima, eu dou conta de tudo, eu tô fazendo tudo, eu vou ver o filho, eu Isso é um levo. troféu, né? Porra, nossa! Não, tem consequências, né? Então a gente não dá conta de tudo. E aí priorizar. E quando você priorizar, cada coisa que você fizer em uma única vez, você tá ali inteiro, né? Você tá com foco. E tem coisas que você vai falar, isso aqui não é prioridade hoje, ficou para amanhã, ficou para depois, enfim, né? E todo mundo deve ter visto na internet, porque isso daí viralizou. O idealizador do Netflix, ou o CEO do Netflix, ele mandou uma carta que foi muito interessante, que ele fala o seguinte, que toda terça-feira ele saía às 5 horas da tarde do trabalho e ele ia jantar com a esposa. Então, isso é a cultura da priorização. Ele escolheu um dia, porque imagina esse homem, né, gente? Devia trabalhar todos os dias até muito tarde, e É, tudo mais. Mas ele escolheu um dia, e esse dia Ele estava inteiro. inteiro com a esposa, num inegociável. jantar, cada Inegociável. dia num lugar diferente, e era inegociável. Ele dizia. A pessoa procurava ele 5 para 5, porque ele saía às 5 do trabalho, ele falava: você tem 5 minutos para falar, porque às 5 horas eu tenho um compromisso que é inegociável. Então eu gostei muito desse exemplo, faz recente, né? Eu falei, nossa, que interessante isso, né? Então é isso Cultura da da priorização, priorização, gente, demais. né? Então é isso, assim, saber Acho que quem tiver priorizar. nesse caminho tá no caminho Tá no certo. caminho certo, né? Quando eu escolho, por exemplo, os meus filhos, eu acho assim, ter esses momentos de descompressão, fazer escolhas, né? O que que é bom pra você? Para mim é ir lá na igreja, assistir a missa, pra mim é correr, pra mim é os momentos com os meus filhos. Eu, por exemplo, sábado e domingo. Nossa, eu gosto de estar com a minha família, fazendo, pode ser nada, mas eu gosto de estar ali com eles, não gosto que nada me incomode, sabe? É isso que eu gosto de fazer. Aquilo ali é um resgate, né? Aproveitar Sim. enquanto eles ainda te querem no final de semana, Isso, né, amiga? exato. Porque logo mais não vai me Logo querer mais mais, não. né? Então é isso. Ai, muito bom. Bom, Muito, adorei. Bom, nós estamos indo pro finalzinho aqui, né? Cláudia, para a gente encerrar aqui com você, o que que você diria hoje para aquela Cláudia que lá atrás, no auge, teve esse esgotamento todo, como você já dividiu aqui com a gente? Vai com calma. Calma. Desacelera um pouco. Tira o pé, tira Acelera, o tira o pé. pé, né? Acho que isso é o mais importante. Calma. Tudo vai se resolver. Tudo dá certo. Tudo dá certo no final. Tudo dá certo, né? Pode não ser o final que você quer, mas a gente não tem controle sobre tudo. e nem sempre o que você quer é o melhor, né? É isso. E a gente é teimosa e quer que seja esse final. Então, É. vamos aceitar as coisas da vida? Isso já deixa a gente irritada, né? É, A gente mesmo Sair do busca con- coisa para, é né, verdade. ficar assim, né? Sair do controle já, né? É. Quem gosta de controlar, né, Nini? É verdade. E isso é importante. Né? Eu também. Quando você quer ter tudo sob controle, porque você quer dar conta de tudo, a probabilidade disso não dar certo, gente, mesmo que demore um tempo, como foi o que aconteceu comigo, por muito tempo deu certo, É. né? Depois de um tempo não deu mais. Talvez porque meus valores mudaram, porque não era mais aquilo que eu queria Sim. viver,
né? Sim. Porque eu já estava mais madura e eu estava vendo outras coisas que eu estava deixando de viver. Eu não conseguia ficar 2 minutos sentada do lado do meu filho. Mãe, senta aqui, assiste televisão. Eu não conseguia. Então, quando isso começa a mexer com você, é a hora que você tem, Tem que parar e você tem que repensar. parar e repensar. Então, o que eu falaria pra Cláudia é, fica com calma. Que no final o resultado é melhor ainda do que É, ir acelerada, né? é isso. É. Não é? E nós mulheres também temos que aprender a delegar, né? A delegar e confiar na delegação que a gente fez, né? No dia a dia. Em Então, tudo, em na vida tudo, porque às pessoal, na vezes a gente profissional. delega para o marido, mas fica criticando. Sim. Não, não critica, delega. Ele não vai fazer igual você, ele vai fazer do jeito dele. Então, permita que isso, né, Sim. seja possível, porque é isso que vai te tirar, vai te ajudando a tirar uma carga, né? Sim. Vai te facilitando, acho que um pouco esse caminho, né? É. Eu fico imaginando hoje que você já teve todos esses aprendizados, a riqueza, né, de momentos que Sim. você deve ter construído novos, né? Sim. Novos Sim. repertórios, Muitos, né? muitos. E Com muito os bons. filhos e tudo mais, né? Muito bons. Memórias. Memórias Memórias. Isso é maravilhosas. legal contar isso para as pessoas, né? Que quando a gente faz esse resgate, né? Genuinamente a gente busca o nosso equilíbrio, né? A gente entra numa outra fase da vida, que para mim, inclusive, eu acho que é uma fase até evoluída. Eu não cheguei nessa fase ainda. Eu quero evoluir. Ainda não estou evoluída Mas nisso. você vai. Mas eu acho que é o que todo mundo busca, né? Na Sim. verdade, né? O meu filho falava pra mim depois, né? Quando ele tava mais velho, já adulto, ele falou: Mãe, você não deixava eu errar. Tipo assim, filho, faz alguma coisa. Aí eu não fazia, você ia lá e fazia. Então você não deixava o tempo, porque tinha que ser no meu tempo. E hoje o meu Isso. marido fala muito isso pra mim também. Moça, você lava os pratos? Lavo, na minha hora, não na sua. É. Então, Ele já te dá o recado. aí Aí você. você tem que conter, é, né? Mas como doeu, né? Você fala, meu filho falou pra mim assim: você não deixava eu errar. Você não deixava eu aprender errando, né? Você nem deixava eu aprender, você ia lá e fazia. Sim. Então, essa coisa de querer fazer na sua hora, porque depois passou, a gente tem que parar com isso. O seu tempo não é o tempo do outro. Isso é outra coisa que eu aprendi. Não é o tempo do outro. Respeite o tempo dele. Muito bom. Como você quer que o seu seja respeitado, né? Certeza. Meninas, chegamos ao fim aqui. Ô, Kai, não sei se tem alguma coisa que você queira colocar sobre desconstruir esse profissional, sabe? Como é que eu desconstruo hábitos, que você já falou um pouco das dicas. Sim. Então, não sei se tem algo diferente de desconstruir, sabe? Imagem, alguma coisa que a gente possa de desconstrução, para a gente só finalizar aqui o nosso papo hoje. Eu acho que é aquilo um pouco do que eu falei, né? A desconstrução tem que estar muito focado nos seus valores pessoais, né? Naquelas escolhas que você faz e que você fala, o que que é mais, assim, coloca num tabuleiro o que que é a mais, assim, você tem que fechar os olhos e falar assim, o que que eu não viveria sem, né? E é ali aonde tem que estar a sua prioridade sempre, né? O restante faz parte do jogo, né? Você perdeu o emprego, gente, você pode ficar 5 meses, 6 meses desempregado, mas uma hora você vai reencontrar um Sim. outro lugar, né? Então, eu diria isso, assim, e eu acho que tem um convite muito especial que é pra gente não de fato normalizar os nossos sintomas, né? Então, às vezes a gente começa aqui, ó, endurece aqui uma vez, endurece outra, aí tô indo lá no médico, não, porque eu fui lá, fiz o exame, não tem nada. Olha para isso, né? Não deixa passar, porque é uma consequência de vários momentos. Então, é uma dor de estômago, é uma enxaqueca, é um negócio que trava, daqui a pouquinho você apaga. Então, eu acho que olhar para isso é muito importante. Buscar terapias, né? Mentorias, enfim. Algo que vá te ajudar a fazer esse autoconhecimento e Sim. chegar nesses lugares, né? Da onde vem esse sintoma? Que é um pouco do que a Cláudia fez, né? Ela em algum momento ela buscou recursos, né? Um médico, enfim, e psicólogos e entendeu que tinha alguma coisa errada, né? Mas nem todo mundo faz isso. Sim. Tem muita gente que vai até o fim do fim, né? Então, acho que Muito é bom. isso. Meninas, vocês Legal. querem deixar o Instagram de vocês,
para que as pessoas possam seguir, possam encontrar a Karina como Fala um profissional, a pouquinho, Clau né? também, quem quiser conselhos, Né? ou quem quiser Meu- também trabalhar com a Cláudia. É Tô aberta, viu? Eu tô aberta. Super projetos, Cláudia. Isso mesmo. O meu Instagram é Instituto Restart, ó. Restart, gente, ó. Vamos lá, Adorei o nome. né? É, Instituto Restart, SP, tá? O muito meu, bom. vocês me acham pelo meu nome, Cláudia Elisa de Souza. Ok. Que bom. Queria pedir para vocês, como a Andrea comentou no começo, assistam, compartilhem. Acho que a gente trouxe aqui coisas muito ricas assim sobre autoconhecimento, sobre como você ter esse equilíbrio para sua vida fluir melhor, para que ser mais feliz, mais leve. A gente precisa ser mais leve. Então, compartilhem, curtam, que cada dia a gente vai trazer uma história bacana e trazer aprendizado para nós e para todos Isso aqui. aí. Obrigada, gente. Até a E até a próxima. próxima. Obrigada, Obrigada. gente.